dia... Agora foi. Acabei de entender o propósito dessa toalhinha aqui, é para enxugar minhas lágrimas. Bom dia a todos. Eu sou a Esther. Para quem não me conhece, tenho que ligar aqui, só um minutinho. E eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês, muito especial, que é, eu ganhei uma viagem para Israel. Quem não me viu aqui nos últimos 15 dias, eu passei 12 dias em Egito e Israel. Foi um tempo muito especial. Deus falou muito comigo e a presença de Deus está muito forte. Por isso que eu estou chorando. Apple TV. Glória a Deus, foi rápido. E assim, alguma coisa que eu tenho que contar para vocês que me impressionou muito na viagem é que os lugares históricos onde Jesus esteve, pisar onde Jesus pisou, é muito maravilhoso. Mas a presença de Deus naquele local é a mesma presença de Deus que a gente tem aqui. Não existe nada místico em Israel, onde Jesus pisou, que a gente não tenha dentro da nossa igreja, que a gente não tenha dentro dos nossos cultos. Não existe nada que o Espírito Santo faça em Israel, que o Espírito Santo não faça no Brasil. E eu não sei se eu tinha uma ideia de que talvez eu fosse lá no Muro das Lamentações, onde tem a parede do templo, e não sei, Deus fosse falar alguma coisa muito incrível. E Deus falou alguma coisa muito incrível da mesma maneira como Deus fala coisas muito incríveis aqui. E isso me deu uma revelação sobre quem Jesus é, muito intensa. Porque Jesus morreu na cruz e isso é atemporal. Isso não depende de lugares, isso não depende de ser em Israel, não depende de ser no Brasil, não depende de você estar lá fora, de você estar aqui. A obra de Deus, ela é para todos e ela é para nós nessa manhã, amém? E as fotos que vocês vão ver dos slides que eu coloquei, inclusive essa do Mar da Galileia, fui eu que tirei. Eu fiz questão de colocar fotos que eu tirei na viagem para ficar mais pessoal, né? Porque se vocês quiserem colocar a Mar da Galileia no Google, vocês vão encontrar todas as fotos que eu poderia colocar aqui, mas essas fui eu que tirei, então isso é muito bacana. Inclusive tem foto minha no barco, tudo. E Deus, quando eu estava no barco no Mar da Galileia, que é sobre o que eu vou falar, falou muito comigo sobre a atitude de Pedro. E a gente vai ler sobre isso agora em João 21, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês. Esse é o mar, que vocês estão vendo a foto, está um pouco claro. Como eu estou com a minha projeção, eu vou deixar minha Bíblia no banco. Você coloca para mim aí, Gia? Porque eu tenho tudo escrito aqui, e aí eu tenho mais espaço. Então, vamos lá. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, Tiberíades é o mar da Galileia, tá? É um outro nome para o mar da Galileia. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Então, gente, para a gente destrinchar um pouco tudo o que está acontecendo aqui nesse capítulo, eu vou falar um pouco sobre o contexto, para vocês entenderem as atitudes dos discípulos, Jesus se apresentando na praia, tudo isso. Então, a gente tem uma situação que os discípulos seguiam a Jesus durante todo o ministério dele, por 3 anos, e Jesus havia morrido na cruz. Os judeus acreditavam que o Messias, Jesus no caso, ele viria para Israel para reinar. Eles não tinham uma ideia de que Jesus, o Messias, morreria na cruz para salvar as pessoas dos pecados, que ele ascenderia aos céus e que depois ele voltaria e reinaria em Jerusalém. A ideia era que Jesus já viria e ele já reinaria em Jerusalém. Então, quando Jesus morreu, foi um choque muito grande para os discípulos. A sensação que eles tiveram é que a vida deles acabou. Não tinha mais esperança. O Messias morreu. E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E houve essa notícia de que Jesus ressuscitou. E Jesus ficou na terra durante 40 dias, fazendo aparições. A gente percebe no final desse capítulo que a gente não sabe quantas aparições Jesus fez, mas a gente tem 3 relatadas. E, mesmo assim, está escrito aqui que eles não tinham compreensão das Escrituras. Pedro e os discípulos, eles não estudaram as Escrituras, e eles não tinham o Espírito Santo para revelar para eles o desenrolar das situações, que Jesus ia ascender aos céus, ficar à direita de Deus, que eles sabiam que eles iam receber o Espírito Santo, mas não tinham dimensão do que isso ia significar. E eles não tinham essa plena compreensão. Então, para eles, gente, apesar de Jesus ter ressuscitado e ter aparecido para eles não tinham convicção de que a vida ia voltar a ser como era quando Jesus estava aqui entre eles. Vocês entendem isso? O ministério deles não tinha começado. E uma das coisas que eu queria falar com vocês é que muitas pessoas, ao longo de toda a minha vida, eu sempre escutei isso, de que Pedro negou Jesus 3 vezes, vocês estão familiarizados com isso, antes de Jesus morrer. Quem não está, isso aconteceu. E muitas pessoas creem que Pedro apostatou da fé, Pedro largou o ministério dele e ele decidiu voltar a pescar. E ele decidiu voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus chamar ele para o seguir. E, de fato, a única coisa que Pedro sabia fazer na vida dele era pescar. Pedro era um analfabeto, ele era um pescador, e Jesus tinha morrido, ele não tinha nada para fazer naquele momento. A opção ideal que todos nós pensamos aqui, que a gente vê o cenário ideal, é que Pedro virasse um grande evangelista naquele exato momento, o Pedro que a gente conhece pós-Pentecostes. Mas, naquele momento, Pedro não tinha esses recursos. E a única coisa que Pedro podia fazer era ir pescar. E ele foi. Então, a gente tem aqui essa situação em que Pedro avisa os outros discípulos que ele vai pescar. E, assim, em nenhum momento está escrito na Bíblia, Pedro dizendo, olha, eu decidi que eu não amo mais Jesus, eu decidi largar meu ministério, eu decidi que aquilo que a gente fez não vale mais a pena, e agora eu vou voltar a ser pescador. Não, a gente não tem essa informação. Mas, baseado em algumas das coisas que aconteceram anteriormente, isso virou meio que consenso, entendeu? Que Pedro voltou a ser pescador.
Mas lendo a Bíblia, a gente não tem fatos ali. A gente não está escrito isso. Então, eu resolvi, nesse momento, ver a situação com outros olhos. E eu gostaria de apresentar para vocês essa situação e dar os meus argumentos do porquê que eu acho que Pedro fez o melhor que ele sabia fazer naquele momento e Jesus honrou ele por isso. E aí a gente tem essa situação que eles foram pescar à noite, eles passaram a noite inteira pescando, quer dizer, tentando pescar, né? Eles não pegaram nenhum peixe. E Jesus se apresenta na praia para eles de manhã, mas eles não reconhecem a Jesus. E o único que reconhece a Jesus é João. E Jesus, quando eles chegam na praia, pergunta se eles têm algo para comer. Estou fazendo um resumo para a gente pegar os fatos mais importantes, porque o capítulo é muito longo. E aí, gente, eu coloco aqui uma questão, né? Se a atitude de Pedro a ir pescar fora reprovável, ou seja, se Jesus ele não tivesse entendido, no mínimo, compreendido por que Pedro fora pescar, se Jesus não visse a intenção no coração de Pedro, por que Jesus fala para eles jogarem a rede do outro lado para eles pegarem os peixes? Quer dizer, se Pedro estivesse fazendo uma coisa que Jesus desaprova, por que Jesus não virou para eles da praia e falou: Pedro, larga a rede, larga o barco, desce do barco, vem aqui agora, que eu vou ensinar para vocês o que vocês têm que fazer, eu vou ensinar para vocês por que vocês estão fazendo a coisa errada. Jesus não fala isso para Pedro. Jesus vira para ele e fala: olha, isso que você está fazendo não está funcionando. Você precisa jogar a rede do outro lado para você conseguir pegar os peixes. Ou seja, Jesus ajuda Pedro a pescar. Por que Pedro cinge sua túnica e se joga no mar para ver o Senhor? Gente, se você desistiu de amar Jesus, se você desistiu do ministério, se você voltou a ser pescador e tem 153 peixes dentro de uma rede, por que você vai pôr a sua túnica em reconhecimento que aquele homem é Jesus, é o seu Senhor, e se jogar do barco que tem os 153 peixes, que é o seu objetivo de vida pescar? Você não vai fazer isso. Você vai ficar com 153 peixes e vai vender os peixes. E vai ficar rico. Mas não, Pedro tem uma atitude contrária, demonstrando que, provavelmente, na minha opinião, Pedro foi pescar porque não tinha outra coisa para fazer. Pedro foi pescar porque, ao invés de ele ficar deprimido, ele foi fazer a única coisa que ele sabia, que era pescar. E no minuto que Jesus apareceu, a primeira reação dele é reconhecer que ele é Senhor, pondo a túnica, e se jogar no mar. E ele não se joga no mar de longe. Não, é como se o barco estivesse aqui, Jesus estivesse ali, e aí ele está tão empolgado que ele não consegue esperar o barco chegar na praia. Ele põe a roupa, ele se joga na água, e ele sai correndo para encontrar Jesus. E isso, gente, é um ato de amor. Isso é um ato de alguém que não vê a hora de ver Jesus. Isso não é um ato de uma pessoa que desistiu de Jesus para virar pescador de novo. Vocês podem ver que tem uma foto minha ali no Mar da Galileia, que é porque eu que estou falando isso, entendeu? Da mesma forma como as pessoas têm opiniões de que Pedro apostou toda a fé, eu estou dando a minha opinião aqui. E é muito importante a gente saber disso, porque cada um de nós tem que ler a Bíblia, e tem que ter revelação do Espírito Santo, e tem que usar a Bíblia de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala, e, obviamente, de acordo com a Escritura em si, para a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Então, a gente não pode, cada um de nós, interpretar a Bíblia de um jeito e simplesmente fazer só o que a gente quer. Mas é importante que a gente deixe claro quando a gente tem base bíblica para as coisas e quando a gente está dentro de algo especulando. Por exemplo, eu não tenho escrito lá que Pedro estava deprimido e que ele foi pescar, mas é a minha hipótese, por isso eu pus minha foto. E aí o terceiro ponto. Se Pedro não deveria estar pescando, se Jesus reprova a atitude deles, se aquilo não tem nada a ver com o ministério de Jesus, por que,
quando eles descem do barco e Jesus já tem um banquete na praia esperando por eles, Jesus vira para eles e fala: por favor fui eu, me deem um peixe que vocês pescaram para juntar no meu banquete que eu fiz para vocês. Por que Jesus pede a participação da pesca que eles fizeram, se o que eles estavam fazendo era errado? Jesus não ia fazer isso, gente. Por quê? Porque diante das situações em que nós estamos desesperados, frustrados, decepcionados, sem recursos, e a gente faz o melhor que a gente sabe fazer, Jesus não vira para nós e fala: você não fez o ideal. Não, gente, Jesus não faz isso. Jesus, ele se apresenta na praia, ele vira para você, ele te dá uma estratégia, ele fala para você: olha, joga a rede do outro lado do barco. E ele usa aquilo que é só o que você sabe fazer para a glória dele. Mas aquilo que nós temos que fazer, gente, é o que nós sabemos. A gente não pode pensar: Jesus morreu, eu não tenho ministério, eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer nada. E é interessante isso, porque isso não é uma coisa óbvia, ok? Eu gostaria que alguém tivesse me falado isso na minha vida antes, porque existiram vários momentos na minha vida em que eu fiquei paralisada diante das situações. E não é uma coisa óbvia que você faça aquilo que você sabe fazer, que você faça só o que você tem na sua mão, que você use os recursos que você tem. Não é óbvio, porque muitas vezes o que a gente tem é muito pouco. E a gente exige muito de nós mesmos. E Jesus só quer o que você consegue fazer. Jesus só quer que você suba no barco e que talvez você fique a noite inteira lá, tentando pescar, e na manhã seguinte, ele vai aparecer na praia. E ele vai mandar você jogar a rede do outro lado, e vai aparecer peixes, e ele vai usar os peixes que você pescou para a honra e glória dele. Isso é muito chocante, porque a gente é tão limitado, e a glória de Deus é tão grande, que a gente fica pensando que não tem nada que a gente possa fazer para agradar a Deus, às vezes. Às vezes a vida, ela não tem outra expressão, às vezes a vida acaba com a gente. Às vezes a vida dá uma rasteira e você fica sem reação. E aí, você fala: e agora, o que eu vou fazer? E a resposta é: você vai fazer o que der para fazer. E Jesus vai aparecer na praia para te socorrer. E é isso que Jesus mandou eu dizer para vocês. Jesus me disse que tem um monte de gente que ficou paralisado. E tem uma outra coisa, gente, que é muito séria. Além de que isso é algo que está relatado na Bíblia, sendo que as outras, não sei quantas aparições de Jesus não estão relatadas. Tinha outros discípulos que estavam fazendo não sei o quê. E Jesus não apareceu para eles. Jesus apareceu para quem foi pescar. Jesus apareceu na praia para quem foi pescar. Jesus não apareceu para quem estava em casa chorando. Jesus não apareceu para quem estava deprimido. Jesus não apareceu para quem não estava fazendo nada. Jesus foi na praia encontrar quem estava indo pescar, que era a única coisa que Pedro sabia fazer. Gente, frustrações, elas paralisam as pessoas. Isso é algo da natureza humana. Agora, falando um pouco da minha pessoa de psicologia, nós fomos programados, o nosso cérebro foi programado para a gente ir atrás de situações de risco que nós conhecemos. Vocês já viram aquelas pessoas que sempre caem no mesmo erro? Por exemplo, esposas que sempre casam com homens abusivos, homens que batem nelas. E aí as pessoas falam: não, mas tem gente que fala um absurdo que
mas não toma vergonha na cara, sempre comete o mesmo erro, nunca viu isso, já viu isso 20 vezes e continua indo atrás desse mesmo tipo de cara. Vocês sabem por que as mulheres que têm esse perfil, elas sempre procuram o mesmo tipo de homem? Porque esse tipo de medo é um medo conhecido e é algo que elas já sabem como reagir. Então, gente, nós somos animais. Eu sei que não parece, a gente está vestidinho, maquiadinho, fiz babyliss no cabelo para vir pregar, mas nós somos animais. E a gente foi criado para fugir de padrões, de situações que nos gerem a morte. Então, se a gente tem uma situação que a gente já conhece, a gente vai atrás dessa situação, porque a gente já sabe como lidar. Assim como essas mulheres já têm o hábito de lidar com homens abusivos. E elas procuram essa mesma situação, porque elas já estão em risco iminente de morte. Então, outro risco iminente de morte, talvez, não sei, morar na rua, elas não conhecem. Então, em vez de entre morar na rua, que é um risco que elas não conhecem, ou ficar com um homem abusivo, elas escolhem um homem abusivo, porque o seu cérebro foi programado para ficar dentro de medos que você conhece. Então, dentro das situações de frustração, de medo, de paralisação, você não sai da situação, você fica na situação. Porque, notícia, você é um animal. Tipo um leão, tipo uma gazela, tipo um rato, mais apropriadamente, assim, para o nosso raciocínio. Um rato. E você está tentando fugir das situações. Só que, graças a Deus, literalmente, nós temos raciocínio lógico. Então, dada essa informação para você, que você é um animal tentando fugir de situações que te causem a morte, você pode racionalizar e dizer, poxa, essa situação que está me paralisando, essa situação que está me causando medo, não é boa. Eu posso fazer algo para mudar isso. Eu posso fazer algo que me tire disso. Eu posso tomar uma providência. E você pode sair desse círculo vicioso. Assim como existem mulheres que saem. Eu não sei por que eu peguei esse exemplo aqui. Talvez tenha alguém aqui passando por essa situação, não sei. Assim como tem mulheres que saem desse tipo de relacionamento abusivo. E é muito difícil. Porque existem outros riscos que você vai ter que sofrer. Existem outros riscos que Pedro teve que lidar saindo da casa dele e indo pescar. Existem outros riscos que Pedro teve que viver, talvez tomando uma atitude de se posicionar na vida e não ficando deprimido. Vou dar um exemplo pessoal agora, que fica muito mais fácil da gente se identificar, né? Quando a gente... de vocês se identificarem comigo, quando eu dou um exemplo pessoal. Uma vez eu quase me afoguei. Existe uma praia em Ubatuba, que eu gosto muito, que chama Praia Vermelha. É uma praia de surfista. Vocês sabem o que é uma praia de tombo? É uma praia que a areia vem assim, e a areia cai assim, e as ondas arrebentam em cima do mar, em cima da areia. E são umas ondas muito grandes. Então, para você entrar no mar, você tem que ter uma estratégia. Depois que a onda arrebenta, você pula de cabeça, e você nada, e passa a correnteza, e fica onde as ondas não arrebentam mais, uma planície, sem ondas. Então, assim, não é assim, tipo, eu estou andando e pronto. Não, se você for andando, a onda vai fazer assim, puf, na sua cara. Ou você vai fazer assim, literalmente. É como se você estivesse aqui e você caísse. É isso que acontece na praia de tombo. E aí a onda vem e dá na sua cara, e você morre afogado. E no meio desse mar, não dá pé, você tem que ficar nadando, até você perceber que ficou plano de novo, e aí você dá várias braçadas até a praia, consegue alcançar a areia, e aí você corre para fora da areia, antes que a onda venha e bata nas suas costas e te puxe de volta para o mar, e você entre num círculo de ondas que vão batendo, e você se afogue. Não é fácil. E eu vou nessa praia desde sempre. E eu gosto muito desse mar, porque é um negócio muito emocionante. E a água é gelada, e é salgada. E quando você entra, você se sente vivo. E eu gosto da aventura.
E tem muito surfista na praia. Então, assim, eles não gostam dos banhistas. Porque eles acabam tendo que ficar preocupados com os banhistas, porque senão eles morrem, né? Então, só que eu vou lá desde sempre. E quando você faz uma coisa desde sempre, você perde o medo. Então eu fui meio, tipo, só vou, entendeu? Em vez de pensar muito bem, calcular muito bem a hora de pular de cabeça, a hora de nadar. E o mar estava mais bravo do que deveria. Eu não deveria ter entrado naquele dia, porque estava de ressaca e tudo mais. Mas eu entrei. E eu consegui fazer tudo direitinho e eu passei a correnteza. Só que não ficou mais plano para eu conseguir sair. E comecei a ficar cansada de nadar. E eu comecei a nadar, e aí começou a me dar cãibra na perna, porque, afinal de contas, você já está lá 40 minutos nadando. Tudo bem, eu tenho um certo treinamento, eu nado bem, mas, assim, 40 minutos nadando no mar, tentando ficar para cima, não é fácil. E eu não conseguia mais sair. E aí eu vi, todos os surfistas já tinham saído em cima da prancha deles, porque eles têm uma prancha, e eu não, né? E sobrou um cara lá longe de amarelo, e eu falei, a única chance de eu sair desse mar é eu conseguir chegar até esse cara de amarelo, ele me colocar em cima da prancha dele, e eu sair com ele desse mar, porque não tem como passar por cima de todas essas ondas, a não ser que você tenha uma boia te levantando. E eu consegui encontrar com o cara, com muito esforço já, meio semi-afogada, e ele me tirou do mar e me deu uma bronca, né? E aí eu saí do mar. E aí tudo bem. Eu fiquei morrendo de medo, falei, nunca mais vou entrar no mar, etc. e tal. No dia seguinte, eu voltei na praia, disposta a não entrar mais no mar, porque, afinal de contas, aquele mar não se entra, né? É isso que falam. E o dono do quiosque, que me conhece desde sei lá quantos anos, virou para mim e falou, olha, hoje está mais calmo. Se eu fosse você, eu entrava no mar. Eu olhei para ele e falei, ele deve ser retardado mental, né? Tipo, ele não viu que eu quase me afoguei ontem, mas, na verdade, ele viu. E ele está me mandando entrar no mar de novo hoje. Tipo, esse cara é maluco, totalmente. Ele falou, olha, o mar está mais calmo. Está todo mundo na praia. A gente vai prestar atenção em você. Porque se você não entrar no mar hoje, você nunca mais vai entrar no mar, nesse mar. E aí você vai perder o mar. E você não vai mais conseguir. Tem que ser hoje, ele falou para mim. Ele falou, eu já vi isso muitas vezes. E eu te conheço há tempo já, você gosta muito do mar, entra. E aí eu falei, gente, isso que ele está me falando é muito sério. É muito sério esse negócio. Porque quando a gente quase se afoga, a gente nunca mais quer entrar no mar. E não é porque você quase se afogou uma vez que você vai quase se afogar sempre. Não é assim. Às vezes você errou. Eu errei, eu entrei no mar no dia errado. Eu sabia que eu não deveria ter entrado naquele dia, mas eu fui teimosa. Eu não tomei essas precauções necessárias. A praia não estava cheia, não tinha salva-vidas na praia. Que essa praia tem salva-vidas. Eu não calculei onde tinha que entrar. Mas naquele dia eu podia entrar. E se eu não entrasse, ia ser ruim para mim. Porque a gente tende a generalizar situações. A gente fala, morri nesse dia, vou morrer sempre. E aí, sabe o que eu fiz? Entrei no mar. Entrei, e foi incrível. Foi a coisa mais incrível. E eu continuo entrando nesse mar sempre. E é maravilhoso. E se eu tivesse perdido isso, teria sido muito ruim para mim. E isso aconteceu em outra situação, por exemplo. Aconteceu, quem me conhece há muito tempo, que Deus me chamou para fazer uma coisa. Alguns já repararam, outros não repararam tanto, vocês vão acabar reparando. Deus me chamou. Deus me chamou para estar aqui, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para evangelizar. E eu fiz um monte de amigos aqui, eu fiz um monte de amigos em outras igrejas, eu fiz amigos que seguiam Jesus. E os meus amigos, sei lá, de 10 anos atrás, decidiram que eles não iam mais seguir Jesus.
E aí, tá bom, né? Fazer o quê? Eles decidiram que eles não iam mais seguir Jesus. E eu falei, eu vou seguir. E aí, eles foram embora. E quando as pessoas decidem que elas não vão mais seguir Jesus, elas não querem ser amigas das pessoas que vão seguir Jesus, porque você incomoda elas. Você está lembrando elas que elas não estão seguindo Jesus. Então, se por um acaso você decidir que você não vai seguir Jesus, se por um acaso você decidir que você vai seguir Jesus, existe uma grande chance de as pessoas que não vão seguir Jesus se afastarem de você. Isso aconteceu uma vez. E a gente continua vivendo. E aí vem uma outra leva de pessoas. E aí eu vivi com essas pessoas vários anos. E essas pessoas também decidiram que elas não iam mais seguir Jesus. E elas foram embora. E aí chegou outra leva de pessoas. E aí essa leva de pessoas decidiu que elas também não iam seguir Jesus. E elas também foram embora. E aí chegou outra leva. E isso, gente, tipo 10 anos, tipo 15 anos. E as pessoas vêm, e as pessoas vão. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei, eu não vou mais gostar das pessoas. Não vou mais. Eu vou seguir Jesus. Eu vou ter meu ministério. Olha essa ideia inescrupulosa. Eu vou ter um ministério sem pessoas. Sem pessoas. Eu vou ter o meu ministério, eu e Jesus. Eu e Jesus, eu não vou gostar das pessoas. As pessoas também não precisam gostar de mim. E eu vou sentar na igreja, eu faço as coisas que eu preciso fazer, e eu não vou gostar de ninguém, porque as pessoas vão embora. E aí, o que aconteceu? Pausa, para eu explicar uma coisa. O mar da Galileia é esse ali em cima, pequenininho. E ele é alimentado por esse super rio. E o Mar Morto também é alimentado por esse super rio. E o Mar da Galileia, ele é a fonte. Ele é a fonte dos rios do Mar de Cima e do Mar de Baixo. E o Mar de Cima, que é o Mar da Galileia, ele alimenta todo Israel e toda a Jordânia. Então, ele dá muita água. Ele alimenta geral. E ele é bem pequenininho. Vocês estão vendo que ele é bem pequenininho? E ele tem um monte de peixes. É um dos 3 melhores lugares do mundo para mergulhar, de tanta vida que tem. Tem peixe, tem coral, tem peixinho, tem alga, tem tubarão. Tubarão não sei. Senão seria bom para mergulhar, né? Durs. Talvez tubarões que não mordam. Tem muita vida, ok? Por quê? Porque como ele dá muita água, aquela água é sempre trocada. E os seres vivos ficam muito felizes nessa água. E eles procriam, e tem outros seres, e etc. e tal. O Mar Morto também é alimentado para baixo. Só que ele é maior, só que ele não dá água para ninguém. Ele fica parado nele mesmo. E o que acontece? O sal que está concentrado nele fica ali. E acumula sal, a água evapora, e o sal fica. A água evapora e o sal fica. Isso por milênios, muitos anos. E por isso tem muito sal. E se tem 33% de sal ao invés de 3% de sal, se chegar algum peixinho lá, ele morre. Por quê? Ele não dá a água para nenhum lugar. Ele recebe a água, retém, e dali a água fica. E o sal fica depositado no fundo, e aí é muito bacana porque você boia na água. Não sei se vocês sabem disso, de tanto sal que tem, você boia. Mas, se a água entrar no seu olho, você tem que sair correndo do mar e lavar muito rápido, porque mata seu olho também. E se você ficar mais de 15 minutos lá, você pode desidratar. Então, assim, é bom, mas é perigoso. Entendeu? E mata tudo. Você tem que ficar bem pouquinho lá, dar uma boiadinha e sair correndo. Só. O que isso tem a ver com a pregação? Voltando lá no meu ministério, eu e Jesus e mais ninguém. Estou eu, cheia de frustração com as pessoas que foram embora. E decidi que eu não vou dar nada para ninguém. Eu vou ficar eu e Jesus,
E eu vou acumular eu e Jesus, e só eu e Jesus, e eu vou sentar no canto da igreja. Provavelmente eu não devo ter cumprimentado vocês, alguns que me conhecem há muitos anos, por anos, porque eu tinha decidido que eu não ia gostar de você. Me desculpem. Ok? Eu tinha decidido isso porque eu tinha medo que você fosse embora e você me decepcionasse. Me perdoem. E aí, o que aconteceu? Eu fui acumulando esse sal. Eu não tinha nada para dar para ninguém. E aí, eu comecei a me cercar nos meus amigos mais próximos. Mas aí também eu comecei a acumular tanto sal que esses amigos mais próximos também era melhor não ter. E aí eu comecei a ficar sozinha, e aí eu comecei a ficar só eu, até que chegou um ponto que eu comecei a falar: tô morta, morri. Virei um mar morto. Qualquer coisa que encosta, morre. E aí sabe o que aconteceu? Eu continuei dentro de todas as minhas frustrações, fazendo o melhor que eu sabia. Eu vim aqui, eu louvava a Deus, eu lia a Bíblia, eu fui fazer seminário, eu fui fazer outras coisas que eu achava que eu estava fazendo para agradar a Deus. E Deus não desistiu de mim. Sabe o que Deus fez? Mandou o Gerson. Deus mandou o Gerson. E aí, o Gerson sentou comigo, com a Júlia, numa mesa e falou: vamos fazer um ministério de jovens. E aí, sabe o que eu falei para ele? Eu não quero gostar de você. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu falei para ele: eu não quero gostar de você, eu não quero amar você, eu não quero ser sua amiga. Eu estou esperando o dia em que você vai embora. Isso foi a primeira conversa que eu tive com o Gerson. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou: tá bom, se você não for, eu não vou. Se você não for, eu não faço. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fiquei assim. Como assim? Como assim, gente? Eu estou aqui, cheia de sal. Você está encostando em mim. Eu estou tentando te matar. E você está virando para mim e você está falando que você quer que eu participe. Por quê? E ele falou, se você, Deus me diz que se você não participar, eu não vou fazer. Sabe o que é isso, gente? Isso é Jesus aparecendo na praia. Quer dizer, talvez, com certeza, Pedro pescar não era a melhor das ideias. E definitivamente fazer um ministério sozinho é a pior ideia que você pode ter. É tipo o contrário do ministério. É o oposto do que Jesus manda você fazer. Mas era o que dava. Era o que eu sabia fazer. Era o que tinha virado. E tinha acumulado tanto sal que era aquilo que tinha virado. E aí, sabe o que eu fiz? Falei, tá bom, ok. Poxa, eu não esperava. Eu esperava que ele fosse falar, você é horrível mesmo. Fica sozinha. Porque eu era. Era o que eu merecia. E aí, gente, sabe o que Deus me falou? Joga a rede do outro lado do barco. E, gente, tem peixe até não dá mais. E eu virei outra pessoa. Sabe? Deus fez tudo novo. Hoje em dia, quando as pessoas vão embora, eu não só vou atrás das pessoas, como eu entendo porque as pessoas foram embora. Eu me compadeço das pessoas. Quando você tem maturidade, você não fica mais pensando, nossa, as pessoas me magoaram. Você fica, poxa, o que aconteceu com essa pessoa? Como é que essa pessoa não se sentiu amada? O que foi que deu? Como é que rolou? É por isso que os meus pais continuam aqui depois de tantos anos. É esse o segredo. Você se coloca no lugar do outro. E, gente, eu não sei como, mas do Mar Morto, eu me transformei no Mar da Galileia. Rápido.
Rápido. E eu tenho uma dica para vocês, uma dica muito boa. Se você, por qualquer motivo, virou um mar morto, seja ele que for, cola na pessoa que é o mar da Galileia, da área que você precisa. Porque para mim, foi isso. Para mim, eu fiquei sozinha. E aí eu decidi que eu ia ficar sozinha, e eu fiquei sozinha, e aí pronto. E o Gerson é o cara que tem muitos amigos, é impossível não gostar dele. Então, cola em alguém que tem muitos amigos, e aí você vai conseguir pegar da água da pessoa. Se o seu casamento está ruim, e você não tem mais água para dar para o seu marido, para a sua esposa, cola em alguém que tem um bom casamento, e pega a água da pessoa, e transforma o seu casamento no mar da Galileia. E aí você começa aos poucos a dar um pouquinho do que você tem, bem pouquinho. Só de você encostar em alguém que seja um mar da Galileia, você já consegue ecoar o seu sal. E não tem problema você ecoar seu sal, porque a pessoa tem tantas ramificações que você pode dar todo o seu sal para ela, porque ela vai irrigar o sal muito rápido para o resto. Isso vai ser bom para ela também. Não existe isso do sal, do seu sal ser ruim para a pessoa. Não vir pregar com este cachecol, anotado. Não existe isso de você está tão salgado que você vai estragar o mar da Galileia. Não, gente, o mar da Galileia é muito poderoso. Ele tem muitas fontes, ele alimenta muita coisa. Esse micromarzinho aí, gente, dá água para 2 países. Tem outras tecnologias envolvidas, tá? Não se enganem. Mas ele alimenta muito esse marzinho. Não fique com medo de que o seu sal mate alguém. Pastor Gerson não ficou com medo de mim. Eu literalmente virei para ele e falei, eu não quero ser sua amiga. E ele virou para mim e falou, mas eu quero. E ele falou, e se você não for ser minha amiga, eu vou ser seu amigo. E acabou. E a Júlia fez a mesma coisa. E foi assim. Até o meu sal acabar. E voltar dos 33% para os 3%. E talvez, gente, tenha outras áreas. Você desistiu do seu emprego. Você desistiu de, sei lá, das suas finanças. Você desistiu do seu filho. Você desistiu de alguma coisa. E não se engane, presta atenção, não se engane achando que você vai fechar uma área da sua vida e que a Galileia vai existir nas outras áreas. Não. O meu plano era só não gostar das pessoas. Era só isso. Eu ia continuar sendo educada, eu ia continuar sendo inteligente, eu ia continuar sendo uma boa profissional. Tudo isso ia continuar acontecendo. Mas sabe o que aconteceu? Secou tudo. Porque o sal, gente, ele contamina tudo. Se você fecha uma área, isso vai contaminar o resto. Não se engane achando que você vai não lidar com o seu casamento e aí você vai continuar se dando bem com as suas amizades e com o resto todo. Não, gente. Isso não vai acontecer. Eu estou falando por experiência própria. A coisa vai secar até você morrer. Não deixa chegar no ponto em que você morreu. Não precisa disso. Jesus está na praia hoje. Jesus está na praia hoje. Ele veio aqui hoje mandar você jogar a rede para o outro lado. Porque vocês vieram aqui em julho, no frio, hoje na igreja. E vir na igreja, gente, é parte disso também. Eu vou contar um segredo para vocês. Não é todo domingo que todo mundo quer vir na igreja. Mas a gente vem. E é para vir. Sabe por quê? Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus não vai vir buscar a célula do fulaninho. Jesus não vai vir buscar o fulaninho isolado. Jesus não vai vir buscar o fulaninho que ora no carro. Jesus vem buscar a igreja. Então,
Você não está com vontade de vir na igreja? Vem na igreja. Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa. Assim como Pedro tinha que ir pescar. Porque alguma coisa tem que ser feita. E vir na igreja é ótimo. Se eu não tivesse vindo na igreja, o Gerson não teria virado para mim e falado, eu quero ser seu amigo. E eu já teria morrido. Então, gente, eu não sei qual é a área da sua vida, porque Jesus especificamente disse que tem gente secando. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa abrir uma barreira e transformar num mar da Galileia, grudar em alguém, arrumar um discipulador e contar para ele o que está acontecendo. Em quem que você tem que colar, aonde é que você tem que se envolver. Mas você tem que procurar ajuda. Você tem. Não tem outra opção. Faça isso. Ninguém aqui em cima do púlpito, ninguém, nem eu, que sou a pessoa mais sincera, nem nenhum outro que também são sinceros do jeito deles, são super-heróis. Ninguém é super-herói. Ninguém. Sabe o que acontece com as pessoas que estão aqui há muito tempo e você percebe que as pessoas estão mais estáveis? Essas pessoas estão muito acostumadas a pedir ajuda. Muito. Muito acostumadas a pedir ajuda. Muito. Elas deixaram de lado totalmente a vergonha de ter uma vida pessoal, de ter um problema pessoal. Essa história de problema pessoal. Estou com um problema pessoal. Gente, eu estou com um problema, e aí eu procuro um pastor, e esse vira um problema meu e da outra pessoa. E aí, isso é bom, porque é um problema mais leve, se divide. Procure alguém que possa te ajudar. As pessoas certas, ok? Pastor. Porque o mar da Galileia deles é uma coisa surreal. A quantidade, a velocidade em que eles escoam os problemas. Eles devem ter um motor dentro do mar deles, que escoa para os outros lados, entenderam? O sal. De tão rápido que eles conseguem lidar com as coisas. Não inventa esse negócio de problema pessoal. Transforma num problema duplo. Um problema seu e do outro. Um problema duplo pessoal. É para ver se vocês estão prestando atenção. Ok? Bom, gente. Aqui em cima representa a praia. Aí é o barco. Tem bastante gente que precisa se atirar do barco e vir encontrar Jesus. Aqui em cima. Ou na beira da praia. Tipo em volta aqui, para a gente não subir todo mundo aqui em cima. Então eu queria chamar aqui o louvor. Porque aqueles que precisam, gente, é agora a hora. Jesus está na praia. Ele vai mandar você atirar a rede do outro lado. E ele vai usar, ainda por cima, aquilo que você fez no tempo que você estava dentro do barco, para a glória dele. Vai ter peixe ainda disso. Isso que é mais incrível. Deus ainda conseguiu usar todo o tempo em que eu achei que eu tinha morrido, para a glória dele.